Olá, meus irmãos e minhas irmãs, amigos na fé. É com muita alegria, com muita emoção, também com muita fé, que estamos dando início a mais um programa Caminhar com Maria. Gostaria nesse momento de saudar todo o nosso município, os nossos bairros, os povoados, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, na pessoa do Padre Carlinhos, que é o nosso representante legal a nível de Brasil, é o nosso provincial. Saudar Lucas, que está aqui conosco, Beto, todos vocês que estão também nos acompanhando pelo nosso Facebook. É uma alegria. Então, boa noite, Padre, salve Maria. Boa noite, tudo bem? E gostaria também, nesse momento, saudar a todos os que nos escutam através das ondas da Gazeta FM, de modo particular, os que estão no território da paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui de Riachão do Jacuípe. Então, é sempre um momento de alegria, de modo particular, iniciando também estamos no início desse mês de maio, que para nós cristãos, para a Igreja, é sempre conhecido como o mês dedicado a Nossa Senhora, a mês mariano. Então, com alegria e iluminado sempre por esses ensinamentos, tanto nos deixou a Virgem Maria. Saúdo a todos. Del, que nos convidou para estar aqui partilhando um pouquinho esse momento desse programa Caminhar com Maria. Nós queremos agora iniciar com o nosso momento orante, nosso momento da oração. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque que mereceste trazer vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai-vos e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como estamos no mês de maio, e o nosso estimado Padre Carlinhos vai falar para nós da vocação do Beato Justino, ele que também era um devoto fiel de Maria. Vamos ouvir uma canção mariana, Maria das Vocações. Recorda o seu generoso olhar.
Evangelho do Dia. Chegou o momento da alegria no nosso programa, o momento de ouvirmos a boa notícia. Vamos pedir a luz do Espírito Santo de Deus que venha sobre nós que estamos aqui no estúdio da Rádio Gazeta FM, também no seu lar, no seu trabalho, meu irmão e minha irmã. Rezemos pedindo a luz do Espírito do Senhor. Aleluia, aleluia, sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Filipe, quem me vê, igualmente vê meu Pai. O Evangelho de Jesus Cristo é segundo João, no capítulo 14, versículo 6 a 14. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conhecereis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me conhece, quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Porque eu vou para o Pai e o que pedirdes em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nos escutam nesse momento. Acabamos de escutar o Evangelho de hoje, o Evangelho do dia. E nesse tempo pascal nós temos a oportunidade de acompanhar esse desfecho final dessa obra de amor de Deus, que Deus criou.
E esse desfecho dessa obra de amor acontece com a vinda, com a encarnação e todo o desenvolvimento do ministério da vida de Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição. E em todo o seu ministério, e de modo particular, já nos seus últimos momentos, Jesus faz questão de ir mostrando à humanidade e de modo particular os seus discípulos, aqueles que caminhavam mais de perto com ele, que ele não agia por si mesmo, que ele não realizava aquelas obras por si mesmo, mas ele era aquele que foi enviado do Pai. Por isso Jesus vai mostrando esse estreitamento dos laços, dessa comunhão com o Pai. E quando Jesus insiste tanto em dizer hoje para Filipe, eu e o Pai somos um, quem me viu, viu o Pai, Jesus estava querendo dizer isso porque também naquele tempo, no tempo de Jesus, outros pregadores tinham surgido, e até alguns se dizendo ser o Salvador, o Messias. E Jesus, mas falavam em nome próprio. Jesus não. Jesus é aquele que faz questão de mostrar que ele não realizava uma obra por si mesmo, mas era uma obra do Pai. E por isso que eu disse que eu tenho dito que celebrar a Páscoa é celebrar esse desfecho dessa obra de amor de Deus por nós, pela humanidade. Porque ele envia Jesus, o seu missionário, e esse seu missionário faz questão de afirmar que essa obra é uma obra que ele não está começando. Jesus não é aquele que afirma que veio começar uma obra, mas é aquele que veio para dar pleno cumprimento a essa obra já iniciada pelo Pai, desde aquele momento da criação, quando Deus cria todo o universo, cria todo o cosmos e cria o homem, cria a humanidade e coloca no centro dessa criação do cosmos e inclusive dando os poderes para administrar. Tenho refletido nessa Páscoa e recentemente nós temos refletido muito na igreja, isso de modo particular por meio do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que tem afirmado e trabalhado bastante essa questão da gente entender um mundo interligado. O Papa Francisco tem falado bastante de ecologia integral, por exemplo, né? Às vezes nós não compreendemos muito porque o Papa está falando isso, porque ele sente que o mundo é esse conjunto, é esse todo que Deus criou e que colocou o ser humano como administrador. Sempre brinco que se as coisas não estão bem, é porque esses seres que ele colocou como seus administradores estragaram essa obra. Vem estragando, infelizmente, essa obra. Às vezes nós nos perguntamos por que isso, por que aquilo, porque nós, às vezes, com as nossas inconsequências, não compreendemos, não respeitamos essa obra criada de Deus. Então, quando Jesus se afirma, como no Evangelho de hoje, que veio do Pai, que ele veio cumprir uma missão que o Pai lhe confiou, ele está justamente fazendo-nos entender de que essa obra não é uma obra que ele começou, mas é uma obra desde aquele momento criador. E que Deus foi se revelando, se mostrando, e agora se mostra por meio dele, por meio do seu próprio Filho, Jesus, que veio para redimir essa humanidade, que veio para salvar. Então aí a gente vai entendendo porque a Páscoa é essa festa tão importante para nós, né? Porque Deus cumpre definitivamente a promessa, né? Aquela promessa que ele tinha feito outrora aos antigos, aos nossos antepassados, de que ele enviaria um Salvador para a humanidade. Em Jesus ele cumpre definitivamente. E Jesus diz: eu vim para cumprir essa obra do Pai. Então hoje Jesus vai mostrando essa importância. Mas Jesus não para por aí.
não disse: eu vim para cumprir, para fazer o que o Pai me mandou fazer e ponto final. Eu vou voltar para o Pai e as coisas ficariam aí do mesmo jeito. Não. Aí ele já nos dá a entender que devemos continuar, que outros devem continuar esse projeto. É o que nós ouvimos no final do trecho de hoje do Evangelho, né? Quando Jesus diz que quem crer nele fará obras até maiores, né, do que ele, né? Olha aqui que Jesus, até obra maior. Isso nos corresponsabiliza. E aí eu volto à questão que falei há pouco, de que nós precisamos tomar todo cuidado para o respeito dessa obra de Deus, essa obra criada que Ele colocou à nossa disposição e para que nós pudéssemos administrar. Ele nos deu esse tão grande poder, mas corresponsabiliza a gente, né? E nós somos hoje esses responsáveis para continuar essa obra iniciada por Deus, planificada pelo seu Filho Jesus e agora continuada pela Igreja por meio dos seus discípulos, né? Então Jesus está falando por Filipe, Tiago, né? Falando para eles e dizendo: olha, vocês em primeira mão, que são os que devem continuar essa obra, né? Ele fundou, continuar. E outros que virão depois de vocês, e é o testemunho, aí entra a questão do testemunho, é o nosso testemunho dos nossos antepassados, das colunas da Igreja, os apóstolos, né? E depois, por extensão, nós que hoje somos esses responsáveis, que estamos aqui em nome de Jesus e temos a consciência de que somos responsáveis para continuar esse projeto, porque é o mesmo projeto, não é outro, né? Claro, um tempo diferente, uma época diferente, mas é o mesmo projeto, aquele projeto que Jesus veio planificar. Então, isso é que é importante, que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, tomar consciência dessa importância que temos, sermos discípulos missionários do Senhor, continuadores da obra de Deus, planificada pelo seu Filho Jesus. Padre Carlinhos, tão profundo que o Senhor disse para nós agora nesse momento. O Evangelho é muito rico e é um privilégio para nós sermos esses continuadores do Senhor. E por isso a gente vai ouvir uma canção que a gente vai dizer a Jesus que vamos o amá-lo realmente sempre. Sempre te amarei, Senhor. Foi tão lindo a tua homilia quando tu falou, até que não teve meus filhos. Aquela frase mesmo aqui. E ali deveria ter falado isso, às vezes as pessoas não sabem. Às vezes cai no modelo, mas na Bíblia também às vezes faz modismo, né? Isso mesmo. E a gente faz modismo. Às vezes esses modismos, né? Bota uma frase, volta, mas às vezes a gente não tem, né? Porque não tem aquilo, né? Aliás, até porque nós ficamos às vezes fora do contexto, né? Aí quando ficam fora do contexto, a gente gosta, a gente vai, mas sabe, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Quem quisesse uma larga do brilho, não baixar a alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Senhor, eu só encontro a paz, alegria,
Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Tem que ser paizinho na cara. Para compor uma beleza dessa. O senhor falou aí na reflexão da nossa fraqueza, dos nossos desequilíbrios, né? Na paz da união. Nesse momento, chegamos também um momento assim esperado no programa Caminhar com Maria, que é o Santo do Dia, em seguida também a temática, e nós estamos assim aproveitando com muito carinho a presença do nosso provincial José Carlos Nascimento, carinhosamente Padre Carlinhos. Então ele está aqui e ele vai falar para nós do Santo do Dia, e que hoje nós vamos abrir uma sessão e vamos falar com mais profundidade do nosso estimado fundador da congregação vocacionista, o Beato Justino. Então, Padre, a fala é do Senhor aí para nos enriquecer com tanta sabedoria. Então, nós hoje queremos conversar sobre esse santo da Igreja. Embora hoje a Igreja celebre na liturgia, calendário da liturgia, Santiago e São Felipe, mas nós hoje queremos abrir uma exceção, a nossa Santa Liturgia, prever um pouco isso e conversar um pouquinho sobre a vida do bem-aventurado Justino. E a motivação de estarmos hoje conversando sobre a vida do Beato Justino é devido aos acontecimentos. Beato Justino, que é fundador da congregação vocacionista, essa congregação que tem sua fundação na Itália, lá no sul da Itália, em Pianura, ali na periferia de Nápoles, está no seu processo de canonização. Já é beato, portanto bem-aventurado. São passos. Eu penso que seria também interessante a gente entender um pouquinho esses passos que é feito, que a Igreja faz para declarar uma pessoa santo ou santa, né? Em primeiro lugar, essa pessoa tem a sua vida como nós. Eu gosto sempre de dizer, o santo, a santa, não é alguém feito de uma massa diferente, não, é tudo igual a todos nós. Aliás, é bom que se diga ainda de que a Igreja diz que todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados a ser santos e santas. E assim a Igreja acredita e nos considera, embora ela declare alguns oficialmente com esse título, santo, santa. É o que nós chamamos dos nossos santos,
que vão para os altares, as madres que vão para os altares das nossas igrejas. Mas a igreja, quando ela diz isso, ela não acredita que só aqueles que são declarados oficialmente por ela são santos. Todos nós, todos os batizados e batizadas, somos chamados à santidade. E até acreditamos que existe uma multidão enorme de santos no céu, e que não são declarados oficialmente pela igreja, mas os que são declarados são para serem colocados como testemunhas, para nos estimular, inclusive, a buscarmos também a nossa santidade. Então, partindo daí, esses que a igreja declara oficialmente como santos são aquelas pessoas que tiveram a sua vida como nós, como disse, mas que buscaram, enquanto vida, se aproximar cada vez mais de Jesus. Procuraram cada vez mais conformar a sua vida com a vida de Jesus. E, portanto, viveram as virtudes, né, que nós chamamos de virtudes heróicas, homens ou mulheres que se dedicaram com afinco ao seguimento de Jesus. E depois da morte, então, um dos primeiros reconhecimentos é do próprio povo, né? Na verdade, o povo é quem começa o processo de canonização de uma pessoa. Conhecendo aquele homem ou aquela mulher e sabendo das suas virtudes heróicas, do seu cuidado, do seu zelo, do seu testemunho de vida, o próprio povo, logo após aquela pessoa passar dessa vida para outra, começam a ter a sua devoção, a dizer que aquela pessoa era um santo, viveu em santidade. Esse é o primeiro passo, acredito. E depois a igreja, então, tomando por base isso, tomando por base essa veneração do povo, ela começa a desenvolver um processo, né? E esse processo vai passando por etapas, né? Estudando a vida daquela pessoa, um pouquinho até minucioso o processo, né? Estuda a vida, se foi uma pessoa que escreveu alguma coisa, vai olhar, inclusive, até os escritos, né? Isso é muito importante. E, às vezes, uma palavra da pessoa interessante pode elevá-la à santidade, pode dizer, ela disse essa palavra, não foi bendita, essa coisa toda, né? Que a igreja avalia, analisa. E ali, num primeiro momento, ela declara servo, é um primeiro passo, né? Declara servo de Deus, ou serva de Deus. E isso já é um passo reconhecido pela igreja, passa a ser assim intitulado, servo de Deus, a serva de Deus. E depois daí começa o processo para a beatificação. E aí no processo da beatificação, que é o estudo da vida dessa pessoa, a análise da vida dessa pessoa é bem mais minuciosa. E, inclusive, olhar a vida, olhar como viveu, olhar os escritos. Os escritos são analisados para a beatificação, não para a canonização, inclusive, né? Todo um estudo, tem suas equipes que estudam, que vê, e depois declara. E aí também exige um milagre, né? Os escritos, e que haja um milagre provado, ou seja, provado que a medicina diga que aquela pessoa não tinha, pela ciência, mais recurso, e aquela pessoa foi curada de uma enfermidade, por exemplo, né? Então, a igreja diz, e para isso exige, inclusive, os laudos médicos, e tem que ter uma comissão médica que avalie tudo isso. Então, ao final de tudo isso, se declara beato, se tudo correr direitinho. E aí vai ocorrer um outro processo para a canonização, que é o caso do nosso fundador, o bem-aventurado Justino, que já é beato, que agora estava no processo para a canonização. Para a canonização, na verdade, vai se exigir mais essa questão de um outro milagre, não mais estudos de escritos, que já foi feito, então, mas a questão do estudo de um novo milagre. Assim é o que nós estamos vivendo com o nosso fundador,
o bem-aventurado Justino, fundador das congregações vocacionistas. Mas, então, esse processo já, a Santa Sé, o Vaticano já aprovou a canonização com base em um milagre de um dos nossos jovens estudantes lá da Itália, um jovem de Madagascar, mas que mora ali na Itália, e depois de um derrame cerebral e já desenganado totalmente pela medicina e em coma, e os médicos mesmo disseram: agora vocês rezem, porque o que resta é isso, não mais, da nossa parte, não mais. E de repente esse jovem acorda e está lá. Eu conheço, inclusive, pessoalmente, saudável e não ficou com nenhuma sequela. Quer dizer, então, um jovem que foi chegar, se dizer, o superior geral foi chamado para dizer: olha, agora o que vocês têm que fazer é rezar. Se vocês acreditam, rezem, porque nós já fizemos o que era possível. Então, esse milagre que foi para análise, aí vai para tudo, análise, começa um processo a nível da diocese onde ele nasceu, no caso o Padre Justino, ali na diocese de Pozzuoli, é um processo a nível diocesano, feito toda a escuta de testemunhas de pessoas sobre a vida dessa pessoa e sobre essa questão do milagre, e a nível diocesano. Aprovado na nível da diocese, digamos, foi aprovado já a canonização da diocesana. Aí essa diocese que já aprovou envia para o Vaticano. E o Vaticano começa tudo de novo. O mesmo processo que foi feito na esfera diocesana vai ser feito agora a nível da Santa Sé, a nível do Vaticano. Aí passa esse processo todo. Depois do processo, se também aprovado for, disputa-se uma comissão médica também, seja a nível diocesano, seja a nível do Vaticano. Também uma das comissões é a comissão médica, que é a mais criteriosa. Quando passa pela comissão médica, depois tem uma comissão teológica que estuda a vida e a situação e declara santo. Então, nosso fundador, o Beato Justino, está nesse processo declarado já oficialmente pela Igreja Santo. Agora, aí vem a data da canonização. Isso é a celebração, na verdade. A celebração, oficialização pública, dizendo, quer dizer, o processo todo já aconteceu. E então é que a gente chega ao dia de hoje. E por que estamos falando disso hoje? Porque hoje o Vaticano reuniu o consistório, que é uma equipe de bons cardeais, e o Papa, que aí marca a data da canonização. E estava marcado para hoje. Hoje sairia a data da canonização. Geralmente não sai não canonizam só, uma celebração maior, e 7 santos, entre eles o nosso Beato Justino, e outro conhecido, desses mais conhecidos, também o Charles de Foucault. Então, para ser beatificado no mesmo dia, canonizado, no mesmo dia. Hoje sairia essa data, mas logo de manhã o superior geral nos passou uma mensagem dizendo que o Papa não marcou, hoje o consistório se reuniu, não marcou a data da canonização, porque o Papa Francisco disse, e isso é uma verdade, que as canonizações são eventos mundiais, não são mais um evento, digamos, só da congregação, ou só do santo que é da Itália, ou do santo que é da França, dali. Se torna um evento mundial. E sendo um evento mundial, as pessoas vão para esse momento da celebração da canonização. Ou seja, as pessoas que querem ir sejam os responsáveis por congregação dessas pessoas que estão sendo canonizadas. E o Papa Francisco disse que o tempo, o momento, ainda não permite uma celebração dessa natureza, já que iria juntar gente de ambos partes do mundo, e ele ainda não se seguro, porque se é verdade que tem uma parte do mundo que a pandemia já está mais tranquila, tem parte do mundo que está ainda numa situação muito delicada. Então, o Papa não marcou hoje, mas estava previsto o consistório e não marcou. Então, nós
estamos conversando, batendo esse papo sobre o Beato Justino, que já está aprovada a sua canonização, mas que hoje seria anunciada a data, mas esperando que, quando as coisas melhorarem, certamente receberemos a data. E a gente vai até torcendo um pouquinho, não, a nossa torcida era para que fosse logo, mas torcendo que se melhora as coisas é melhor, porque de repente a gente pode ir, né? Algumas pessoas, e aqui de Riachão até já tem algumas pessoas dizendo que deseja ir, e assim não poderíamos estar ali nesta situação. Então é esse o santo que nós estamos conversando hoje, né? Já tivemos oficialmente declarado, mais pela igreja, mas ainda faltando a celebração. Então nós estamos aguardando com ansiedade esse homem que aí a gente agora diz um pouquinho da sua vida, que nasceu ali, como eu já disse, na periferia de Nápoles, no sul da Itália, e que dedicou toda a sua vida a serviço das vocações. Porque o padre Justino logo cedo foi para o seminário e com dificuldades porque era de uma família muito pobre. E naquele tempo se exigia o pagamento para o seminário. Hoje melhorou, a igreja já investe dos seus próprios recursos para a formação dos seus sacerdotes. Naquele tempo era necessário que a família tivesse algo para pagar o seminário. O padre Justino não tinha, a família não tinha, e se recorria muito a algumas pessoas influentes naquele tempo, né? Alguns barões ali, para que pudesse custear. Como naquele tempo começava um pouco a evasão de alguns do seminário, alguns não teriam mais custear isso. E o padre Justino encontrou dificuldade nesse sentido, né? Mas a mãe foi uma mulher, podemos dizer, uma animadora vocacional, assim, perseverante, persistente e não desistiu, né? Temos notícia de que ela disse que faria de tudo para que ele pudesse chegar ao sacerdócio, chegando mesmo a dizer que, se preciso penhorar os seus olhos, ela penhoraria para que ele pudesse chegar ao sacerdócio. E depois de muita insistência conseguiu que o barão padrinhasse, e ele foi para os estudos com uma inteligência privilegiada, mas com a saúde frágil. E aí enfrentou também as suas dificuldades, mas o seminário foi muito acolhedor, inclusive dispensando algumas coisas para que ele pudesse continuar os seus estudos, e assim ele continuou. E é daí que nasce, é de tudo isso, é dessa situação que nasce o desejo, o propósito do padre Justino de fundar uma congregação, fruto da situação que ele viveu. Ele disse, então, no dia da sua ordenação, a história diz que naquele momento da ladainha de todos os santos, na prostração, ele fez um voto de que fundaria uma congregação para cuidar das vocações. E ainda mais disse, de modo particular, de todas as vocações, mas de modo particular dos filhos do povo, né, daqueles mais necessitados, porque ele tinha passado pela situação, então ele mantém o desejo de fundar. E logo depois ele empreendeu essa obra que não passou por poucas dificuldades, de pessoas, até da própria igreja, como toda obra nascente, né? Que era olhar com um olhar de desconfiança, mas ele sempre muito obediente a essa própria igreja. Quando a igreja disse não dá certo, isso não dá, está sem estrutura, ele disse é hora de parar. Mesmo quando algumas pessoas dizem não, vamos continuar, vamos obedecer, vamos parar. Na hora certa Deus vai prover as coisas. E assim aconteceu. E assim nasceu a Sociedade das Divinas Vocações, né? No primeiro momento teve que parar para ir para a guerra, inclusive, deu uma pausa de 6 anos. Quando retomou o trabalho, retornou à missão, e em 18 de outubro de 1920, fundou a congregação. Agora, por isso estamos celebrando 100 anos de fundação da congregação no ano passado. Pois é, Padre Carlinhos.
E esse grande homem, de um espírito de fé, e uma das prudências dele realmente era a obediência, a fidelidade. Ele também foi um devoto de Maria. Então, daí nasce, dentro da congregação vocacionista, o título Nossa Senhora das Divinas Vocações? Sim. Como toda congregação, geralmente ela tem uma devoção a Maria, e daí dá um título, né? Já vista, se a gente se recorda de congregações grandes, conhecidas a nível mundial, e aqui no Brasil, por exemplo, a congregação dos Salesianos, os padres Salesianos, eles têm a Nossa Senhora Auxiliadora, que nós conhecemos tanto, né, e invocamos, é a Nossa Senhora de devoção e nascida da devoção de Dom Bosco, né, dos Salesianos, né? Então, só para dizer um exemplo, né? E então o Padre Justino também pensou em uma Nossa Senhora. Nós já sabemos, isso todos nós já sabemos, os ouvintes já sabem, né? De que Nossa Senhora, os títulos de Nossa Senhora é única, né? Não existe 1000 Nossas Senhoras, é uma única Nossa Senhora com muitos títulos. E os títulos são dados assim a Nossa Senhora, seja da afetividade de um povo, seja de uma realidade onde aquele povo está, eles quer trazer Maria para mais perto de si. Esse trazer Maria mais perto de si é chamar com aquele nome que é mais próximo, que diz mais a eles. Então também os fundadores agem assim, inspirados certamente pela ação de Deus, mas traz uma Nossa Senhora sempre, né? Porque na igreja, na nossa igreja, nós temos essa devoção a Maria, né? Essa espiritualidade mariana, né? Nós temos, inclusive o sacerdote, né? O padre, nós sabemos que o centro é Jesus, mas a devoção mariana nos sustenta, nos acompanha, né? Está aí. Então o Padre Justino tinha sempre a devoção grandiosa a Maria, e essa devoção que deu o nome à Nossa Senhora das Divinas Vocações nasce de uma ação simples, inclusive, assim como Maria, né? É tão simples, né? Simples. É de um dia que tem uma imagem lá ali no vocacionário, e um bispo vai visitar, vai celebrar ali, e entra no salão e está lá a imagem que tinha sido dada por uma família ao Padre Justino. E o bispo, aguardando o Padre Justino, que não estava ali no momento, e os jovens, os vocacionados estão ali, e o bispo pergunta, olha para a imagem e pergunta: mas como é o nome dessa Nossa Senhora? Aí os jovens: não, o Padre Justino ganhou, não sabemos não o nome dela, né? E o bispo disse: Nossa Senhora das Divinas Vocações, estou na casa da Sociedade das Divinas Vocações, então é Nossa Senhora das Divinas Vocações. Quer dizer, um gesto muito simples. E aí, Padre Justino disse: eu vou entrar em Nossa Senhora das Divinas Vocações. E a partir daquele momento passa a confiar toda a congregação aos cuidados de Maria. É tanto que nas nossas casas, nos nossos vocacionários, é previsto, e na maioria delas tem um quarto chamado Quarto de Maria. Nós temos a capela com o Santíssimo Sacramento, mas tem uma sala reservada que nós dedicamos ao Quarto de Nossa Senhora, o Quarto de Maria, porque ele quis assim, que ali tivesse a capela com o Santíssimo, mas um quarto dedicado a ela, a Nossa Senhora. E dizia ele, onde a gente pode ir lá e apresentar as nossas dificuldades, e dizia ele até chorar, né? Porque dia do tamanho a gente acaba chorando mais, né? Então o Padre Justino disse esse quarto reservado para naquelas horas que a gente precisar conversar e deixar que ela nos escute, e escutar o que ela tem a nos dizer. Então dedicou um quarto a ela. E em outro momento de dificuldade da congregação, chega mesmo a dizer que ela seria a superiora imediata de toda a congregação.
Padre Justino Grey, e aí surgiu Nossa Senhora das Divinas Vocações, que é o título de Nossa Senhora que nós veneramos como congregação vocacionista, toda a congregação vocacionista, e celebramos no dia 11 de maio, portanto bem próximo, aqui na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Riachão, temos a capela dedicada ali na Barra, né? A capela de Nossa Senhora das Divinas Vocações. Em todos os lugares onde nós estamos, geralmente nós temos uma capela na paróquia dedicada a ela, a Nossa Senhora das Divinas Vocações. Então é esse santo que nós estamos conversando sobre ele hoje, e esse santo que tem essa devoção à Nossa Senhora. Eu acredito que o Beato Justino era muito sábio e ele sabia que Maria é a mãe do sacerdote por excelência. Quando o Senhor dizia que os sacerdotes têm que ter essa intimidade com Maria, é porque eu acredito que os sacerdotes sejam os filhos prediletos da mãe, porque é este sacerdote que conduz o povo de Deus em torno, né, do próprio filho dela, que agrega, Maria agrega a gente em torno do filho. Então é bonito demais essa devoção a Maria, Maria das Divinas Vocações. Isso. O Padre Justino tem sempre muito essa questão dessa espiritualidade mariana, essa espiritualidade sacerdotal, e ele chega a falar dessa importância do sacerdote para o mundo, para a igreja, porque ele diz, né, sabemos que o sacerdote serve a Jesus, né, mas ele diz, o sacerdote é quem traz, é quem faz a Eucaristia, né, Jesus ser presente, né. Então ele fala muito dessa importância, porque ele vai dizer, Jesus é o autor, mas ele quis ficar presente pela Eucaristia. E é o sacerdote que faz com que dar a Eucaristia, né? Dar no sentido de celebrar a quem ele deixou, dar a Eucaristia para o mundo, né? Dar Jesus para o mundo, né? Então ele vai falar também muito dessa importância. Ele vai dizer que isso a gente faz fundamentado nessa espiritualidade, essa espiritualidade também mariana, né, que acolhe Jesus, que dá Jesus para o mundo, né, porque Maria é aquela que é escolhida por Deus para gerar o Filho, né, para gerar o Filho. E ele vai fazer muito essa ligação. E o sacerdote é aquele que também gera a Eucaristia para o mundo, né? Então, por isso que ele faz uma ligação muito íntima entre essa devoção mariana, é Maria que dá Jesus para o mundo, que gesta Jesus para o mundo, e o sacerdote que gera a Eucaristia. É bonito demais, Padre? Muito profundo, muito lindo, maravilhoso. Não tem como a gente não se apaixonar por Jesus com uma história tão bela e fundamentada na Sagrada Escritura. É tão fundamentada na Sagrada Escritura que a gente sente hoje essa presença forte de Maria, essa presença do Beato Justino no meio de nós, que inclusive aqui a congregação vocacionista em Riachão de Jacuí, que já completou 70 anos. Sim. Não é isso? Então, eu já testemunhei, já disse em alguns momentos de formação, eu vejo a congregação vocacionista aqui na nossa paróquia como uma congregação equilibrada. Porque mesmo que nós, às vezes em cabeças duras, nós cristãos, homens e mulheres, às vezes que não têm um equilíbrio emocional realmente sólido, e às vezes a gente quer avançar, aí tem na congregação também, pessoas assim tem, mas tem aqueles que têm uma estrutura emocional forte que diz, é por aqui, vamos aguentar, e com isso vocês automaticamente, talvez até sem perceber, fez com que também esta paróquia se tornasse sólidos na fé. E com certeza uma terra fértil, onde produz muitos frutos, apesar de suas limitações e dificuldades. Então, só para já chegando ao final, né, mas lembrar isso que Deus diz, né, aqui falando da congregação, é um dos lugares que nós estamos há mais tempo, desde que chegamos aqui no Brasil. A congregação chegou aqui ao Brasil no ano de 1950, né? E Salvador
E logo depois foi se expandindo, e dentro dessa expansão foi Riachão um dos primeiros lugares para onde a congregação veio. Mesmo, sempre fico refletindo, considerando, estava até brincando com os padres esses dias, considerando o território que a congregação assumiu aqui. Que hoje a gente olha Riachão, que ainda é uma comunidade, uma paróquia com tantas comunidades, uma área territorial ainda extensa. Mas imaginando que quando os padres chegaram aqui, era desde Gavião até Exu, pegando Capelas, Serra Conceição do Coité. Conceição do Coité, mas Conceição do Coité já era outra, mas como paróquia de Riachão, contemplava todo esse território, de Gavião, Capela, Pé de Serra, Exu, e que não tinha as facilidades que tem hoje para se promover, né? Então era um atendimento, realmente pessoas que se dedicaram, a vida. E hoje está aí, né? Frutos dessa missão. Pois é, Padre Carlinhos, te agradeço, nós te agradecemos imensamente pelo teu sim, de estar aqui conosco hoje, dando esse privilégio ao programa Caminhar com Maria, que inicia o mês de maio de uma forma brilhante, brilhante porque a gente vê a luz do Senhor resplandecer. Então, que o bom Deus te proteja, te abençoe, e que Nossa Senhora das Divinas Vocações te guie e te conduza cada vez mais a esse trabalho maravilhoso de missão, e que venha sobre o Senhor a saúde e a paz. Então, teremos outras oportunidades, se Deus quiser, mas valeu o teu sim por estar aqui conosco hoje. Tudo bem, então, amém, e rezemos uns pelos outros, né? E sobretudo nesse momento que nós precisamos, nos cuidar cada vez mais, cuidar do outro, cuidar de nós mesmos, né? Esse tempo tão difícil que estamos atravessando, mas que nós, alimentados na esperança, a gente atravessa melhor. Mas essa travessia, né? Eu tenho considerado esse tempo de pandemia um tempo de travessia, estamos na travessia. E vamos chegar certamente do outro lado da margem, né? Em segurança, confiança no Senhor. Peço que reze por nós, pela congregação, peço que reze pelo capítulo provincial, que terá início lá em Salvador no dia 5 de julho, e que nós possamos estar sendo iluminados pelo Espírito Santo e eleger um novo governo que vai conduzir e animar a congregação aqui no Brasil. Então, Padre, nós gostaríamos de pedir a tua bênção, a tua oração, e que essa oração também volte para ti. Tudo bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que desça, que venha sobre nós a bênção do Deus terno e carinhoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, um abraço a todos. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam pelas redes sociais, no nosso Facebook, também aqui, os ouvintes da Rádio Gazeta FM. Um abraço de paz no Cristo ressuscitado. Salve Maria. Até amanhã, se Deus nos permitir. E aí, estão gostando dos vídeos? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, deixe também seus comentários, sugira temas que possamos aqui juntos estudar e nos aprofundar na fé cristã. Compartilhe com sua família, seus amigos. Até breve, se assim Deus nos permitir, irmãos e irmãs, amigos na fé.